Vamos embora, vamos dar continuidade. Já vou fazer a projeção aqui na tela para que vocês acompanhem comigo. O artigo 2º da Constituição é exatamente o dispositivo da Constituição que consagra o princípio da separação dos poderes, pessoal. É muito falado, muito discutido, em tempos de pandemia, em tempos de discussão de ativismo judicial, o princípio da separação dos poderes de divisão também entre os poderes, né, do exercício daquele poder político. Até muitos autores, por exemplo, Daume de Abreu Dall'Are, né, que escreve na área de teoria do Estado, ele explica, olha, não é tecnicamente correto você falar de separação dos poderes. O poder do Estado ele é uno, a soberania ela é una e indivisível. O que acontece aqui são separação de funções, é a partir daquela lógica, né, de funções típicas e atípicas. Então, o parlamento tem como função típica produzir leis e fiscalizar. Ele também julga atipicamente quando, por exemplo, inaugura um processo de impeachment contra o presidente da República. O parlamento também julga um processo de cassação, né, de mandato parlamentar. Ele também julga quando abre um processo administrativo contra um dos seus servidores públicos, não é? Ele também legisla como função típica e fiscaliza, já falei, julga, não é? Como função atípica e também é administrador da coisa pública, ou seja, atipicamente também administra. O judiciário, por exemplo, que tem como função típica julgar, né, exercer a jurisdição, dizer o direito ao caso concreto, também, em certa medida, legisla, por exemplo, se você abre a Constituição, vai lá ler o artigo 103A, você vai ver a possibilidade de expedição de súmula vinculante. Quando, né, após reiteradas decisões em matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal pode expedir um enunciado de súmula vinculante que vai vincular, né, o Poder Judiciário e a administração pública nos três poderes, né, administração pública direta e indireta, nas três esferas da federação. E também, né, atipicamente administra a coisa pública. Você vê a publicação de um edital de concurso no TJ, por exemplo. Isso faz parte da administração da coisa pública. O TJ antes fez uma análise de realidade e de identificação daquilo que era a necessidade de preenchimento de determinadas vagas e determinados cargos. Perfeito, pessoal? E o executivo é a mesma coisa, né? Administrar a coisa pública, sua função típica, implementar políticas públicas, né? As políticas de governo, mas atipicamente o Poder Executivo pode julgar a abertura de um processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública, ou, por exemplo, o presidente expedindo uma medida provisória, criando uma lei delegada. Então, o modelo de separação dos poderes no Brasil ele é muito em razão, talvez, de uma maior inspiração até dos americanos, dos pais fundadores, né? Que criaram, né, um aperfeiçoamento, ou deram um certo aperfeiçoamento à separação dos poderes de Montesquieu, quando consagraram a ideia de check and balances, ou mecanismos de freios e contrapesos. De fato, há aqui uma independência, né, desses poderes constituídos no exercício das suas funções típicas e atípicas, mas cada um vai ter um mecanismo específico para fiscalizar o outro poder. Tá? Então, o presidente expede medida provisória. O Supremo faz controle de constitucionalidade da medida provisória. O Parlamento faz controle também, né, da compatibilidade da MP com a Constituição quando vai analisar a ideia de converter ou não aquela MP em lei. Não é? O Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional eventual lei aprovada pelo Parlamento. Então, você tem aqui, em tese, numa lógica de separação de poderes, essas ideias de independência e harmonia. Tá bom, pessoal? É lógico que há muitos debates dentro desse contexto, né? O próprio ativismo judicial, a ideia de juristocracia, se decisões do Supremo invadem ou não competências do Parlamento, se invadem ou não competência do Executivo, mas isso também é objeto de discussão em disciplinas, né, em contextos futuros, e repito, esses 4 primeiros artigos da Constituição, eles apresentam perspectivas introdutórias que serão desdobradas em momentos futuros, tá? Então, se você vai aí, por exemplo, pessoal, deixa eu ver aqui, que eu saí do slide, se você vai, por exemplo, olhar agora o artigo 3º, ele tem uma lição bem interessante para a gente, ó. Deixa eu voltar aqui, para a gente poder visualizar. Olha só o que diz o artigo 3º. Esse artigo é bem bacana, que ele trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Lembre-se que eu até citei esse dispositivo referenciando, por exemplo, o constitucionalismo dirigente de Canotilho, referenciando, né, aquela ideia das normas de eficácia limitada de princípios programáticos. Veja que esse dispositivo, esse artigo 3º, ele apresenta fins, né, que devem ser alcançados a todo momento pelo Estado brasileiro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? O professor Alexandre de Moraes faz uma observação interessante no seu livro, que ele diz, olha, esse artigo 3º ele não está previsto em rol taxativo, tá? Isso aí é um rol meramente exemplificativo. Há muitos outros objetivos fundamentais que devem ser alcançados, né, pelo Estado brasileiro, que não necessariamente estão enumerados nesse artigo 3º. Isso é só um rol meramente exemplificativo, tá? Então, aqui é obrigatoriedade que se aponta para o Executivo criar políticas públicas, para o Parlamento criar leis exatamente pensando nesse dispositivo, as decisões que são tomadas, por exemplo, pelo poder público, né, pelo poder judiciário. Então, há uma série aí de medidas que podem ser tomadas a fim de alcançar esses objetivos aí fundamentais estabelecidos pela Constituição. Então, veja que esses verbos, né, previstos nesses incisos do artigo 3º apontam para um caminho que deve ser seguido, né, e que deve incessantemente ser buscado pelo Estado brasileiro, né? O construir, o garantir, o erradicar e o promover. E por último, pessoal, a gente tem aí o artigo 4º do texto constitucional, que consagra os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Isso aqui é muito materialização daquela ideia da soberania na sua acepção externa, né? Afinal de contas, o Brasil tem plena autonomia e independência, embora, repito, com um alinhamento ou outro a um determinado país, mas não em caráter de subordinação. Você tem aí princípios que devem nortear o Estado brasileiro nas suas relações internacionais. Então, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Se você olha bem esse dispositivo aí, pessoal, esse artigo 4º, você vai perceber que, de certa forma, há uma incompatibilidade, por exemplo, quando o governo ele é belicoso com um outro país. O discurso que a Constituição ele apresenta é basicamente do Brasil ter uma prudência, do Brasil se relacionar com outros países, por exemplo, muitas vezes até, se for o caso, permanecer neutro em determinados conflitos, porque exatamente a ideia é defesa da paz, é de autodeterminação dos povos, cada país que resolve o seu problema. Se pedirem a ajuda do Brasil, o Brasil pode tentar de alguma forma, de forma pacífica, em defesa da paz, a partir da lógica de prevalência dos direitos humanos, né, contribuir no processo de resolução de eventuais conflitos em outros países. Mas se o país for solicitarem a ajuda do Brasil, não o Brasil simplesmente lá, a partir de uma postura belicosa. Basta vocês se recordarem, por exemplo, que o Exército Brasileiro, em alguns momentos, né, durante alguns anos, na verdade, cumpriu missões de paz no Haiti, por exemplo, a serviço da ONU. Né? A ONU convocou o Brasil fez parte, ele faz parte, né? Teve missões das Forças Armadas Brasileiras, por exemplo, no Congo, né? Em Angola, em Moçambique. Há uma série de missões de caráter humanitário que o Estado brasileiro, via suas Forças Armadas, se envolveu. Mas não porque simplesmente o país, numa postura belicosa, foi lá. Muito pelo contrário. Havia uma organização, um organismo internacional, buscando a paz, né, a solução pacífica de conflitos, contou com o auxílio das Forças Armadas brasileiras. Então, qualquer tipo de postura belicosa, pessoal, está em total descompasso com esse dispositivo aí, o artigo 4º da Constituição. Tem um especial que eu acho que a gente deve só contar uma curiosidade. Esse inciso 8º, esse inciso 8 aí, pessoal, que fala sobre repúdio ao terrorismo e ao racismo, ele, principalmente a parte do terrorismo, né? Porque a parte do racismo a gente já teve uma inserção, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, de se estabelecer o crime de racismo como imprescritível e inafiançável, né? O que foi uma vitória, por exemplo, do movimento negro no processo de criação da Constituição de 88.
Mas aí, especificamente, esse repúdio ao terrorismo, ele foi muito invocado por ocasião ali dos anos anteriores aos grandes eventos que a gente teve aqui no Brasil em anos passados, né? 2014 a Copa do Mundo, 2016 as Olimpíadas. O Brasil não tinha uma legislação antiterrorismo, não tinha uma lei antiterrorismo. Muitas vezes a definição, por exemplo, o que seria um ato terrorista era enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que inclusive foi declarada incompatível, né? Em alguns trechos aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece aqui, pessoal, basicamente, é que o Estado brasileiro teve que criar uma lei antiterrorismo exatamente em razão disso que está previsto no artigo 4º do texto constitucional. Então, em tese, aqui, esses dispositivos eles são muito didáticos, eles apresentam exatamente o modo, né, uma orientação de como o país deve se comportar nessas relações aqui internacionais. Não à toa, observem o que diz o artigo 4º, né? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, ou seja, são princípios que devem nortear a atuação do Brasil num plano internacional. E por último, aí o parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Isso aqui até já aconteceu, né? O próprio Mercosul é uma proposta bem parecida, né? Uma espécie de materialização desse parágrafo único. Então, a ideia aqui não é tornar um país único, né? Uma grande nação. A ideia é haver uma maior interação econômica, política, isso fortalece, né, os países aqui do nosso hemisfério, né? Da nossa região aqui da América do Sul, da América Latina. Eu lembrei agora, por exemplo, daquele debate das eleições de 2018, quando o Cabo Daciolo invocou a USAL, né? Fez uma pergunta lá para o candidato Ciro Gomes, dizendo, olha, eu queria que o senhor me falasse da USAL, porque o senhor aí faz parte da USAL. O Ciro fez até aquela cara, eu não tenho nada a ver com isso, né? A USAL, segundo ele, seria a União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas, né? Isso, na verdade, não existe, não existia. Isso foi, inclusive, uma expressão utilizada em tom de brincadeira por uma professora, salvo engano, da USP. Ela, numa determinada entrevista, usou a expressão, mas não tinha nada a ver, né? Talvez o Cabo Daciolo tivesse olhando aí, tivesse lido esse dispositivo, tivesse lembrado, estão em busca aí de uma grande nação latino-americana, mas aqui, na verdade, se trata de uma maior interação, né? Quebra, por exemplo, de barreiras alfandegárias e assim por diante. Esse dispositivo ele é muito bom, ele é muito didático, né? Ele traz muitas lições para a gente, eu acho que vale a pena vocês se recordarem sempre deles aí, desse dispositivo especificamente, tá? Tem muitas lições importantes. Por último, pessoal, só para a gente treinar aqui um pouquinho, questão tirada do concurso de procurador da Fazenda Nacional em 2007, concurso feito pela ESAF, olha só o que é que diz o texto. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos o que se encontra na única formulação correta entre as opções abaixo. Está pedindo os fundamentos previstos no artigo 1º. A independência nacional, a soberania, a sociedade livre, organizada e solidária, a dignidade da pessoa humana e a liberdade individual, né? Tá tudo bagunçado aqui, que não tem fundamento essa ideia de liberdade individual. Não se tem isso, né? E a independência nacional, se você volta aqui, ó, é o inciso 1º do artigo 4º, que é o princípio que rege o Brasil nas relações internacionais. Então, está errado letra A. Letra B. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e econômicos da livre iniciativa, o pluralismo político, né? Acrescentou aqui os valores sociais do trabalho e econômicos. A Constituição não fala desses valores econômicos aqui. Só um trechinho que tornaria a alternativa errada, né? Letra C. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aliás, os valores sociais do trabalho é a livre concorrência, né? Livre iniciativa, o texto que está previsto, e defesa da paz é o princípio que rege o Brasil nas relações internacionais. Letra D. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Essa é a nossa resposta, não é? É a que está de acordo com os 5 incisos do artigo 1º da Constituição. Letra C. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores econômicos, já está errado aí, bagunçou o artigo 1º. Então, a resposta é a letra D. Mais duas aqui para a gente poder fechar. Questão é tirada do concurso de policial federal, né, agente administrativo 2014, da Polícia Federal.
No que se refere aos princípios fundamentais e à organização do Estado brasileiro, julgue o próximo item. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e DF, adota a federação como forma de Estado. Exatamente. Né? Forma de Estado, modo de distribuição espacial do poder. Né? Se eu tenho um único centro de poder, Estado unitário. Se eu tenho vários centros autônomos, a gente está falando aqui de federação. Questão aí tirada do concurso de analista legislativo, né? Aliás, analista legislativo da Câmara dos Deputados, especificamente aqui a área 1 de consultor legislativo. Vamos lá. Acerca dos direitos e garantias fundamentais dos princípios constitucionais, julgue o item subsequente. A República Federativa do Brasil, constituída como Estado Democrático de Direito, visa garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, incluindo-se entre os seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Perfeito, né? Exatamente o que a gente viu no dispositivo lá do artigo 1º da Constituição. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, a gente fez essa breve introdução aqui ao artigo 1º, né? O 2º, 3º e o 4º, enfim, ao título 1º dos princípios fundamentais, e, de fato, isso aqui é algo bem introdutório, afinal de contas, como falei na aula, no início dela, são princípios e são valores que serão desdobrados ao longo de toda a Constituição. Por isso que a gente não pode deslocar aqui o momento adequado da conversa e a gente faz aqui uma introdução. Então, esses são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você, por exemplo, está vendo isso aqui pela primeira vez, curta aí, compartilhe, não deixe de fazer inscrição no canal. Se você tiver algum amigo, por exemplo, que está estudando para faculdade, está estudando para fazer um concurso, ou simplesmente quer relembrar ou se reciclar em direito constitucional, fica aí a sugestão para você fazer a indicação do vídeo para ele, tá bom? Então, obrigado mais uma vez pela presença de todas e de todos. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!